diante das bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? A tua doutrina depositaste em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortaleceste, nos ensinaste a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Queres que eu faça? Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazer o Evangelho do Lar. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe nossos lares. Não esqueça de reservar um recipiente com água para ser purificada no final. Irei fazer a mensagem inicial com o título Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo da desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças penecerão distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desaparecerão, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, contemplai-vos a inquietação e a amargura. Certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus.
Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tornar-lhes a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. É do livro Caminho, Verdade e Vida, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então agora, meus irmãos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Iremos realizar a nossa prece inicial. Possamos então fechar os olhos, procuremos relaxar, aonde estivermos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de realizarmos o culto do Evangelho no lar online. Te pedimos assim a tua assistência, a tua proteção, o teu amparo. Ilumine e abençoa todos os lares e os irmãos que estão conectados conosco, que recebam a luz divina de consolação, de amor, de afeto e de esperança. Nos ilumina, Senhor, nesta tarde, e é através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar o culto do Evangelho no lar do dia de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Para continuar o nosso Evangelho, iremos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é com o título Bem-aventurados os aflitos, o tema de justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É dizer-se para ter mais mérito. Mas, então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Bom, meus irmãos, para a mensagem de hoje, de nossas reflexões, abordamos
o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, então, das bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados os aflitos. E aqui podemos, então, compreender a compensação que Jesus promete aos aflitos, na ideia de que eu vou sofrer, e no sofrimento eu irei ser feliz. Ele nos diz: bem-aventurados, vós que sofreis, porque rireis, porque serão consolados. Ou seja, há uma compensação se bem suportarmos as nossas provas com resignação e fé. Mas essa ideia de sofrer para ser feliz, em muitos casos, nos causa um certo desgosto, um mal-estar, algo estranho em nós. Eu tenho que sofrer para me ser feliz. Então, Deus gosta de ver o sofrimento. E observando simplesmente esse ensinamento, não ainda nos faz erguer uma fé, uma confiança em Deus, para seguirmos a nossa jornada e suportarmos as nossas provas, aceitá-las com amor, com resignação, com fé. Devemos também alinhar esta compreensão, esta fé, com a ideia da vida futura. Ou seja, existe uma destinação para o espírito, ou a alma, depois desta experiência carnal. E a posição em que nós vamos nos encontrar nessa vida futura vai de acordo com as nossas ações. Aí, tendo esta ideia, compreendendo-a, nos faz ser mais pacientes, nos faz ter mais fé de que, eu passo por essa aflição, mas bem suportando-a com resignação, com fé, eu irei ter a minha felicidade no futuro. Porque, alinhando-se a uma visão única da vida, há um grande questionamento. Mas quando ampliamos o nosso horizonte para a vida futura, passamos a ter mais fé, mais paciência e mais esperança. Mas só a ideia da vida futura ainda não é o suficiente, principalmente nos dias de hoje, onde vemos tantas situações que nos faz se revoltar, nos faz chorar, cria-se aquele sentimento de justiça, porque a gente vê tantas coisas ruins ocorrendo. E só a ideia da vida futura não é mais o suficiente para aceitarmos essa revelação, esse ensinamento de Jesus, que no sofrimento, após este sofrimento, seremos felizes. Porque na maioria dos casos, constrói-se dentro de muitas pessoas questionamentos. Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria, enquanto que outros nascem na opulência, sem ter justificativa nenhuma para merecer essa posição, porque as virtudes, os males, são divididos tão desigualmente. Homens virtuosos, bons, caridosos, sofrem tanto, enquanto pessoas que vivem ainda no mundo do crime, da maldade, prosperam. Pessoas que trabalham, se esforçam, pai, mãe de família, para dar o sustento aos seus filhos, enquanto que outras pessoas vivem naquela vida fácil e prosperam, mesmo se desviando da honestidade, se desviando dos ensinamentos de Deus. Vejamos, então, que só a ideia da vida futura já não é o suficiente para acatarmos os pedidos de Jesus. E é com o Espiritismo, meus irmãos, que vem clarear, vem revelar a todos nós
os sentidos das parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Deus. Entendendo que Deus é bom e justo, então as dores e as aflições de nossas vidas, existe uma causa justa. Pois se Deus for parcial, der privilégios para um e para outros não, ele já não é mais Deus, pois Deus é soberanamente bom e justo. Ele ama todos nós de igual modo. Então, concebendo essa ideia de que Deus é bom, as causas para nossas aflições, há uma bondade de Deus. E se Deus é justo, as causas para as nossas aflições, há uma justiça. E isso, cada um de nós devemos nos compenetrar bem. Por isso é importante, meus irmãos, a reflexão, o questionamento, o ir em busca das respostas, para que possamos ter uma vida mais digna, mais saudável, mais feliz. Com o Espiritismo, que é a voz dos Espíritos, e com a permissão de Deus, trazem essas revelações, esses esclarecimentos, nos diz o seguinte: existem duas causas para as aflições, as causas atuais e as causas anteriores. Entendendo isso, a gente passa a compreender que as causas para as nossas aflições é uma responsabilidade de quem as pratica, das ações que foram praticadas. O que isso significa? Que nós que estamos passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por algum problema, foi devido às nossas ações, as ruins, que fizemos algo de ruim e, como consequência, estamos passando pelo pranto e ranger de dentes. Mas ainda aí pode-se questionar, mas eu nunca magoei ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Então, que causa atual é essa? Que eu não faço mal a ninguém, eu procuro ser uma pessoa nobre. Quando não se encontra a resposta para essa questão nesta vida, o Espiritismo é bem claro, nos diz: eleve o pensamento à vida passada, pois somos espíritos imortais, passando por experiências carnais, que em cada nova existência na carne é uma nova oportunidade para corrigir os nossos defeitos e os nossos erros. Em outras palavras, pagar os nossos débitos perante a justiça de Deus, que nos permite, em sua bondade, uma nova oportunidade, pois em vidas passadas fizemos muito mal, erramos bastante, e Deus, sendo bom, um Pai bom e justo, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, nos permite, sim, uma nova oportunidade para pagar esses débitos. Aí que o Espiritismo nos mostra duas causas das aflições. E tendo esse ensinamento como base para as nossas vidas, como sustento para nossas vidas, iremos sim ser felizes, mesmo diante um sofrimento, uma dor. Porque eu sei que esse sofrimento, ele é bom para mim. Mesmo que aparentemente naquele primeiro momento, na situação, ele possa fazer eu chorar, ele possa fazer eu me desesperar. Mas concebendo a ideia da vida futura e da compensação que aguarda, a bem-aventurança que é quando se é resignado, quando se enfrenta essas dificuldades com fé e com amor, como base da vida, o Evangelho, na certeza de que eu sou responsável por essas aflições, em algum momento eu errei, fiz algo de ruim, e estou agora respondendo por esses atos. Mas existe um outro ponto muito importante para a nossa felicidade, mesmo diante das aflições. A certeza de que Jesus está conosco 24 horas. É Ele que alivia as nossas dores. É Ele que ampara os nossos sofrimentos. E Ele nos diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E o Espiritismo reforça mais ainda essas palavras, nos dizendo:
que mesmo eu estando sozinho no meu quarto, na rua, no trabalho, onde for, se chamamos por Jesus, Ele estará conosco, nos amparando. O remédio para os nossos males, meus irmãos, é a fé, com confiança, com a certeza de que somos amparados. Jesus a todo instante é conosco, não duvidemos. E possamos, então, usar essas reflexões para nos sustentar diante as provas. E muitas das vezes é difícil, é complicado, é pesado, mas nós somos filhos de Deus, temos Deus como Pai bom e justo, um irmão mais velho que nos ama imensamente, nos amparando. Então, que possamos ser bem-aventurados, pois que nesse momento estamos passando por alguma aflição ou algum sofrimento, pois iremos sorrir ao final. Essa é a mensagem para as nossas reflexões de hoje, meus irmãos. E diante dessas palavras, vamos agora para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acalmar, nos aquietar. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado pelas tuas lições, pelos teus ensinamentos, por todo o amor que o Senhor derrama sobre nós. E nesse momento lhe pedimos, ampara, reergue, fortifica, Senhor, a todos que estão conosco neste Evangelho e os que irão, Senhor, futuramente participar deste Evangelho, que sejam assistidos, consolados e amparados, Senhor, em suas dores. Dai a clareza, o discernimento, a consolação. Dai também a certeza do seu amor para cada um de nós e a presença de Jesus nos auxiliando na nossa jornada. Ilumina todos os nossos parentes e entes a quem amamos. Abençoa, cura aqueles que estão enfrentando enfermidades, nos hospitais, em casas de saúde ou mesmo nos lares. Se for possível curá-los, que possa haver, Senhor, essa assistência. Se não, abrande suas dores, mas dai, Senhor, toda a assistência para eles. Ilumine aqueles que infelizmente ainda estão no mundo do crime, do tóxico, da maldade, da prostituição, da corrupção, que possam despertar suas consciências para corrigir os seus atos, seguindo um caminho melhor, tendo como base o Evangelho. Ilumine aqueles que já partiram para o plano espiritual, tanto pelo suicídio, os nossos irmãozinhos que foram abortados, como por outras causas, que sejam amparados pela Nossa Senhora, Maria, Mãe Santíssima, e a caravana de espíritos amigos, os mensageiros da paz. Acolhe-os, Senhor, e que as nossas preces possam alcançá-los e os ajudar, Senhor, a sustentar nesse momento de passagem. Ilumine e abençoe, Senhor, o nosso planeta Terra, a todos os governos e governantes, principalmente aqueles que estão enfrentando a guerra, a disputa pelo poder, que possam, Senhor, usar como base para constituir a sua nação o Evangelho. Ilumine os animais, as plantas, a natureza e tudo que o Senhor criar. E assim, Senhor, dá-nos um bom final de tarde, uma boa noite, e é através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar o nosso Evangelho no Lar do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, nós seremos direcionados para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali,
Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho